Oi! Oi! Você já viu que a aula vai ser um pouco diferente mais uma vez, né? Vamos ver o que vem por aí dessa vez. Eu sou a professora Aline Florido, sou branca, tenho cabelo castanho claro, olhos pequenos de cor castanho claro também e precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa amarela, um colar de árvore e aqui no fundo da tela tem uma parede azul com umas plantinhas e uns livros. Eu sou a Aline Florido, tenho a pele branca, cabelo e olhos castanhos. Eu uso um óculos dourado e uma blusa preta com os desenhos. Eu estou apoiado numa mesa branca e nela tem um caderno, algumas canetas e uma caixinha azul. Nas aulas anteriores, para fazer um texto, conversar e planejar, e na escrever, a gente falou aqui para você que existem muitas histórias no mundo. Várias delas já existiam antes mesmo de estarem escritas nos livros. A gente também falou um pouquinho de lendas e como elas são um exemplo de narrativa contada oralmente e que tentam explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários. E que elas também vão se modificando assim através do tempo, quando são passadas de geração em geração. Lembra disso? Se não lembra ou não viu, depois corre lá para entender o que a gente está falando aqui. Cada cultura, cada povo, cada país cria essas histórias que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. São histórias que nossos avós contaram para os nossos pais e que chegaram até nós. E assim, provavelmente a gente vai contar para os nossos filhos e também para os netos. E como não é só no Brasil que existem lendas, eu me lembrei de uma lenda africana e contei aqui. Ela, então, resolveu registrar do jeito dela essa história, escrevendo um texto, recontando tudo o que ouviu. Então, na aula de hoje, a gente vai reler esse texto e ver quais ajustes a gente precisa fazer para que a narrativa esteja adequada e o outro, aquela pessoa que vai ler, consiga entender a história toda. A escrita do texto foi no gênero narrativo, escolhido dentre outros tantos gêneros de texto que existem. A gente precisou levar em conta o nosso interlocutor, quem vai ler, nesse caso qualquer pessoa que queira conhecer essa lenda, e também a finalidade, ou seja, para que ele foi feito. A gente também tomou cuidado para que o texto tivesse uma sequência, né? Um início, meio e fim. Vamos fazer isso juntos. Para isso, a gente vai usar o conto africano da aula anterior, porque os mosquitos unem no ouvido da gente. Bom, vamos só relembrar o que a gente fez até aqui. Você já deve ter visto esses 5 passos no seu material, certo? Eles são um guia, né? Seguindo esses passos, você vai produzir um bom texto com certeza. O primeiro passo, que é a roda de conversa, e o segundo, que é planejamento da escrita, a gente já fez na aula anterior. Aí, logo depois vem a escrita mesmo, botar no papel e o que você pensou. E isso a gente também já fez. Agora, vem a revisão. Eu comecei a escrever, mas acho que agora a gente precisa ler de novo e fazer uma revisão, para ver se ficou tudo certinho. Para eu poder contar para as outras pessoas e até levar para os meus alunos também lerem e conhecerem, assim, precisa estar tudo contado direitinho, né? Num dia de manhã, o iguana estava passeando e um mosquito quis conversar com ele e falou que tinha visto um fazendeiro colhendo inhames do tamanho dele. O iguana achou um absurdo e nem quis ouvir mais e colocou os gravetos nos ouvidos. Foi saindo. Uma cobra passou por ele e deu bom dia, mas como o iguana estava com os ouvidos tampados, não ouviu. A cobra então pensou que ele estava armando alguma coisa para ela e foi se esconder no buraco de um coelho. O coelho se assustou com a cobra na sua toca e saiu correndo. Um corvo viu o coelho assustado e resolveu dar um alerta de perigo. Um macaco viu o corvo dando alerta pelo ar e foi ajudar dando alerta por dentro da mata. Com a correria pelo meio das árvores, o macaco acabou pisando num galho podre que quebrou e caiu no ninho da coruja e matou uma corujinha filhote. Quando a mãe coruja chegou e viu seu filhote sem vida, ficou muito triste
e nem conseguiu cantar para acordar o sol. Sem o sol, a noite não acabava nunca e os animais estranharam. O leão foi chamado para resolver a situação e convocou todos os animais para uma reunião. Depois de ouvir todos, o leão chegou à conclusão de que foi o mosquito que aborreceu o iguana, que meteu medo na cobra, que deu um susto no coelho, que espantou o corvo, que assustou o macaco, que matou a corujinha e, por isso, a coruja não cantou para acordar o sol. A coruja ficou então feliz em entender tudo o que tinha acontecido e finalmente cantou e o sol nasceu. O mosquito ouvia tudo ali perto, se escondeu e nunca mais foi visto. Ele ficou com a consciência pesada e, de vez em quando, até hoje, zune no ouvido da gente, gemendo e perguntando: todo mundo ainda tá com raiva de mim? Será que vocês conseguiram entender a história que eu acabei de ler? Eu entendi tudinho. Mas eu acho que preciso mexer nessa parte aqui. Acho que dá para melhorar nessa outra aqui. Eu posso dar mais detalhes. E aqui eu posso falar mais um pouco sobre como foi a reunião. Mas eu acho que com a revisão eu deixei tudo aqui meio bagunçado. Agora que a pessoa que lê não vai entender nada mesmo, melhor ajeitar isso aqui e reescrever numa outra folha, né? Esse processo todo também pode ser feito em meios eletrônicos, como assim no computador, no celular. Aí, as etapas de revisão e reescrita se tornam mais rápidas, pois você pode simplesmente deletar uma parte e reescrever ou corrigir só as partes que queira melhorar, né? Mas feita à mão, com papel e lápis ou num teclado, essas duas últimas etapas são tão importantes quanto as outras. E, por fim, o texto ficou assim. Num dia de manhã, o iguana estava passeando e um mosquito quis conversar com ele e falou que tinha visto um fazendeiro colhendo inhames do tamanho dele. O iguana achou um absurdo e nem quis ouvir mais e colocou os gravetos nos ouvidos. Foi saindo. Uma cobra passou por ele e deu bom dia, mas como o iguana estava com os ouvidos tampados, não ouviu. A cobra então pensou que ele estava armando alguma coisa para ela e foi se esconder no buraco de um coelho. O coelho se assustou com a cobra na sua toca e saiu correndo. Um corvo viu o coelho assustado e resolveu dar um alerta de perigo. Um macaco viu o corvo dando alerta pelo ar e foi ajudar, dando alerta por dentro da mata. Com a correria pelo meio das árvores, o macaco acabou pisando num galho podre que quebrou e caiu no ninho da coruja e matou uma corujinha filhote. Quando a mãe coruja chegou e viu seu filhote sem vida, ficou muito triste. Passou a noite chorando muito e nem conseguiu cantar para acordar o sol. Sem o sol, a noite não acabava nunca e os animais estranharam. O leão foi chamado para resolver a situação e convocou todos os animais para uma reunião. Primeiro quis ouvir a coruja para saber o que aconteceu. Ela então disse que estava muito triste, que o macaco tinha matado seu filhote e por isso ela não quis cantar. O leão chamou o macaco. O macaco então contou que queria ajudar o corvo a dar alerta de perigo e, sem querer, pisou num galho podre que caiu no ninho da coruja. O corvo foi chamado e explicou que tinha visto o coelho correndo assustado e achou que era algum perigo e resolveu dar alerta de perigo para toda a mata. O leão chamou o coelho. O coelho disse que saiu correndo, pois ficou desesperado vendo a cobra na sua toca. A cobra foi chamada para se explicar e contou que deu bom dia para o iguana e ele não respondeu. Imaginou que ele queria armar alguma coisa para ela e foi se esconder no primeiro buraco que viu. Era vez de ouvir o iguana, mas ele não estava na reunião. O leão mandou o antílope chamar o iguana, que chegou na reunião ainda com os gravetos nos ouvidos. O leão arrancou os gravetos e perguntou a ele que maldade estava planejando fazer com a cobra e por que não respondeu ao bom dia dela.
O iguana, mesmo sem entender nada, afirmou que não planejava nenhuma maldade. Não tinha visto nem ouvido a cobra, porque o mosquito tinha contado uma mentira tão absurda que ele nem quis ouvir e tampou os ouvidos com os gravetos. Era tudo culpa do mosquito. Depois de ouvir todos, o leão chegou à conclusão de que foi o mosquito que aborreceu o iguana, que meteu medo na cobra, que deu um susto no coelho, que espantou o corvo, que assustou o macaco, que matou a corujinha, e por isso a coruja não cantou para acordar o sol. A coruja ficou então feliz em entender tudo o que tinha acontecido, e finalmente cantou e o sol nasceu. O mosquito ouvia tudo ali perto, se escondeu e nunca mais foi visto. Ele ficou com a consciência pesada e, de vez em quando, até hoje, zune no ouvido da gente, gemendo e perguntando: todo mundo ainda está com raiva de mim? Ah, eu vou colocar um título. Porque os mosquitos unem no ouvido da gente. E aí, gostou do que eu fiz? Na aula de hoje, a gente conversou sobre o processo de revisão de um texto, uma das etapas finais da nossa sequência de aulas de como fazer textos. Depois da revisão, teve também a reescrita, né? Para deixar tudo bem arrumadinho e legível, para as outras pessoas poderem ler e entender tudinho. Afinal, como a gente viu aqui, a nossa escrita, que foi um texto do gênero narrativo, escolhido dentre tantos outros gêneros de texto que existem, deve sempre levar em conta o nosso interlocutor, quem vai ler, e também a finalidade, ou seja, para que ele foi feito. A gente também verificou que o texto tem uma sequência, início, meio e fim. E para tudo isso, a gente usou 5 passos que nos ajudam a pensar o texto de maneira que ele tenha uma narrativa interessante, com uma lógica e que, ao ser lida por alguém, terá sentido e vai conseguir passar a ela o que você imaginou. Ah, antes da gente acabar, eu queria que você praticasse essas etapas que a gente viu na aula até aqui. Escolhe uma outra lenda, pode ser brasileira ou não, tá? E pensa o que você sabe sobre ela. Conversa com alguém, pesquisa assim mais detalhes. Crie uma narrativa interessante, recontando do seu jeito essa lenda. Aí depois você faz a revisão e, se necessário, reescreve. É sempre bom praticar um pouquinho. E, como todo texto tem a principal finalidade de comunicar, compartilhe seu texto com um colega e veja o que ele acha da sua história. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar através do aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia, que lá, além de rever essa aula, tem um quiz para você testar os seus conhecimentos, uma seção de Saiba Mais, onde tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula, além de muitos outros conteúdos interessantes. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!